nome do CREAR, eu quero agradecer a presença hoje do professor Vidal Martins, nosso vice-reitor, e do professor Erickson Falabrecht, nosso pró-reitor de Desenvolvimento e Educação. Nós vamos hoje falar sobre a abertura do projeto de competências digitais docentes. Então, por isso, eles são os nossos convidados especiais. Eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouco como estão as tendências sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e como a PUC tem se preparado para essa nova realidade. Começa? Bom, eu posso começar. É difícil falar de tantas tendências assim, talvez a gente se concentre um pouco mais na educação, né? E eu estava pensando uma coisa que me veio agora, que muita coisa que a gente fala de tendência foi acelerada pela pandemia, né? Então, a pandemia foi um catalisador muito grande de impacto na educação. Então, por exemplo, o ensino híbrido, o ensino online, a inserção de novas tecnologias educacionais, né? Aprender por meio de realidade imersiva, realidade aumentada, realidade virtual. E eu estava pensando que na PUC, na verdade, aquilo que é tendência, a gente já está caminhando e está caminhando bem para responder, né? Mas é um grande desafio hoje, né, na educação, lidar, por exemplo, com a nova economia, com a mudança no campo do trabalho, as novas profissões. Então, a gente tem acompanhado relatórios como o relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um relatório extremamente denso, né? E lá tem uma pesquisa com várias empresas de gás, petróleo, financeiro, da agricultura, de tecnologias, e eles estão combinando duas coisas importantes, que é uma formação tecnológica robusta, mas sem esquecer de uma formação ligada àquelas competências socioemocionais. Então, pensamento sistêmico, pensamento criativo e uma coisa muito importante que tem a ver aqui com o nosso bate-papo é a literacidade digital. Então, por exemplo, isso são tendências, mas mais do que tendências, são necessidades ao qual a gente tem que estar atento e tem que caminhar nessa direção. Bom, vou complementar, né, o que ele disse está dito. Em termos de tendências, vamos chamar fora da educação. Acho que hoje se fala muito nos critérios ESG, né, para a valorização das organizações, então o compromisso das organizações com a questão ambiental, com a questão social e também com governança, né, ser transparente naquilo que faz. Isso, todas as organizações têm sido cobradas por isso. O impacto da tecnologia é uma tendência, né, muito grande, porque onde a tecnologia entra, ela transforma os processos produtivos, ela transforma as competências que a pessoa tem que ter para poder continuar assim com o seu conhecimento válido ali no processo, né? Eu diria também nas organizações a parte de você trabalhar para reduzir desigualdades, né, para a inclusão das minorias, são tendências grandes também que nós somos muito cobrados e que é importante, né? Não é só porque somos cobrados, mas é importante a gente dar essa resposta para a sociedade. Tudo isso forma um contexto bem desafiador para as organizações e para a própria educação, porque a gente tem que formar pessoas para essa realidade, né? E eu acho que um outro dado de contexto bem relevante é o desafio que as organizações têm hoje para sobreviverem, porque nós temos mudanças que são muito frequentes e muitas delas são disruptivas, né? Elas trazem grandes desafios. Então as organizações têm que aprender a ser mais orgânicas, a reagir mais como organismos vivos a esses desafios, né? Recebe o estímulo, descobre que uma coisa está acontecendo, ela tem que se reorganizar e responder rápido. Então também é uma tendência que nos exige muito, a gente tem que evoluir a nossa cultura para conseguir responder a isso. Acho que forma aí um conjunto de tendências, né, que na formação dos nossos estudantes nós precisamos responder. Perfeito, excelente as respostas de vocês. E para nós continuarmos pensando em relação a isso, vocês trouxeram a importância dessas mudanças, das transformações. Se nós pensarmos especificamente na PUC, sobre os projetos estratégicos do Centro de Realidade Estendida, esse projeto de competências digitais docentes, a própria inserção de IA nos nossos processos, como que vocês veem e como a PUC realmente está se aprofundando nessas questões?
As iniciativas que você citou, para mim, elas são demonstrações claras de que a gente está olhando para as tendências e reagindo a elas, né? A gente faz um esforço muito grande para tirar os professores da zona de conforto, que é aquela educação mais expositiva, em que o professor é o centro, né? O estudante ele está ali reativo, só recebendo conteúdos. E a gente sai desse lugar para um lugar em que, durante o processo de aprendizagem, a gente já provoca o estudante, né, a ser protagonista, a agir, a mobilizar conhecimentos, mas também mobilizar valores, atitudes, que são coisas muito valorizadas pelas organizações. E então ter uma formação mais voltada para esse saber agir, né? Isso faz parte do nosso processo pedagógico. A questão da tecnologia é a mesma coisa, né? A gente, ao investir no Centro de Realidade Estendida, que eu acho que não tem no Brasil nada similar, é um sinal muito claro da instituição do quanto ela sabe que a tecnologia está impactando na formação das pessoas e na forma de produzir, na forma de atuar no mundo do trabalho. E é uma oportunidade que a gente dá tanto para professores quanto para estudantes de já se inserir nessa realidade, né? Existe muita discussão hoje, por exemplo, sobre a inteligência artificial generativa, né? E você vai ver opiniões para os dois lados. A nossa visão é que assim, é uma situação que está posta, né? Nós temos que, claro, como formadores de opinião, como formadores de pessoas, estar atentos para eventual uso inadequado disso e até para criar políticas públicas, para trabalhar com regulação naquilo que for necessário, para ter a garantia de que o uso seja em benefício da sociedade. Agora, daí a questionar o uso não faz sentido. Ela está posta, ela aumenta a produtividade das pessoas, ela faz o trabalho que é mais repetitivo, que não agrega tanto valor. Então, nossos professores, nossos estudantes têm que agir profissionalmente considerando esse recurso e fazendo o melhor proveito desse recurso, né? E eu diria que aqui o senso crítico, o senso analítico vão fazer muita diferença, porque uma nova profissão, inclusive, que surge é o engenheiro de prompt, né? É a pessoa saber conversar com a inteligência artificial para extrair o que ela precisa. E quando você faz isso, você está no controle, né? A inteligência está ali respondendo às tuas demandas, se adequando à necessidade de quem está fazendo o prompt. Então eu vejo que não há uma perda de valor no trabalho. Na verdade, você só acelera o trabalho, mas faz o trabalho que está nas tuas convicções. O problema é quando você pega essa inteligência e você vira escravo dela, né? Quer dizer, você terceiriza esse trabalho sem senso crítico algum, sem senso analítico algum, não faz reflexão sobre nada, né? Aceita como verdade tudo que ela te entrega e a gente sabe que ela entrega coisas erradas. Enfim, eu acho que é algo que nós não podemos ignorar, temos que fazer uso disso e temos que ser crítico. Quando essa tecnologia estiver caminhando para alguma coisa que não é boa para a sociedade, a gente tem que agir também no sentido de coibir esse uso. Estava até lendo sobre isso ontem e nós estávamos, nesse texto estava falando que nós tínhamos lá como competência aprender a resolver problemas, né? Agora a nossa competência vai saber problematizar, porque se você souber, você vai conseguir chegar lá onde você espera da inteligência artificial. Erickson? Não, é muito legal ouvir o Vidal falando sobre isso, porque ele é da área de computação e ele não tem uma visão ingênua, encantada com isso, né? Então, eu acho que um pouco da nossa discussão e do nosso propósito é justamente desenvolver essa relação, que é a relação crítica, mas é uma relação crítica também que ela é de apropriação, né? Apropriação cognitiva, teórica, de entendimento. E a pergunta sobre a Competências Digitais 1 e o Centro de Realidade Estendida, ela conecta duas coisas importantes que a gente tem como propósito aqui da PUC, que investir em tecnologias é investir na formação de pessoas e não só em equipamentos, espaços e tecnologia. Obviamente que as duas coisas andam juntas, né? Mas jamais separadas. E é um pouco a ideia de aprofundar a formação dos professores é justamente para que eles possam se apropriar das linguagens. A história do professor é muito interessante porque ele sempre foi alguém, quem já estudou um pouco desde a fundação das universidades, que ele se destacou pela apropriação das novas linguagens, né? E a nova linguagem hoje ela é tecnológica. Quer dizer, não se apropriar disso, ela não conseguir se comunicar com o estudante.
criar conexões, interagir. Também é importante o professor ter em mente o seguinte: nós tivemos a oficina de competências digitais, ou a formação de competências digitais 1, tivemos e estamos tendo, ela está aberta, eu convido todos os professores para que façam a 1, e ela estava muito focada na ideia, e ela ainda é um conceito, no conceito de comunidade de aprendizagem, né? Pensando na presença de ensino, na presença social, na presença cognitiva. E ela procurou instrumentalizar os professores, lá com a metodologia, com a proposta da pedagogia Will, para que o professor pudesse, aí, a partir desses conceitos tão fundamentais, né, dessa triangulação entre uma aprendizagem profunda, significativa, no qual o aluno estivesse engajado, que ele conseguisse fazer reflexão com instrumentos que estavam, ferramentas que estavam dados aí, que são os diversos aplicativos e ferramentas que estão disponíveis para ele. Então, a gente avançou muito nas competências digitais 1, pensando sobretudo em resolver questões sobre o ensino híbrido e online, né? E agora a gente tem um desafio ainda maior, que é o passo das competências digitais à fase 2, porque são outras ferramentas, né? Como eu disse no começo, a relação ela muda, enfim, todo dia, né? A gente só lembrar o ano passado foi todo mundo de uma certa maneira pego de surpresa, e nós não deveríamos, pela IA, né? Pelo ChatGPT, né? E ano após ano, assim, às vezes de mês em mês, a gente vai ser surpreendido por novas linguagens, novas tecnologias. E a gente tem que estar preparado para recepcioná-las e saber utilizá-las a favor do processo de ensino e aprendizagem. E daí respondendo aquela pergunta importante das necessidades que nós temos, de engajamento, de inclusão, né, de personalização de ensino. Eu tenho dito que, em alguns fóruns e debates, é uma definição que a nossa geração de estudantes, ela é uma geração oxímora, né? Ela é aquela coisa do silêncio ensurdecedor, né? De uma noite muito clara, né? Ela quer distância no ensino online, mas ela quer distância com presença. O 4D é isso, né, Vidal, que a gente Sim. pensou, né? É distância com presença, com interação, né? Ela quer fazer parte de uma coletividade, mas ela quer ser vista no meio dessa coletividade. É uma coletividade individualizada. Então é uma geração que ela lida com esse sentimento paradoxal, enfim, de estar no meio de todo mundo, mas ser visto. E nada melhor do que se apropriar de tecnologias para fazer avaliações personalizadas, tá? Dar feedback instantâneo, planejar aulas. Então, é uma necessidade que a gente tem para se comunicar aí com as novas gerações e se manter atualizado nos nossos tempos, tá? Excelente, Erickson, você falou sobre competências digitais 1 e agora a 2, e é bem interessante porque na 2 nós continuamos trabalhando nas trilhas os conceitos, mas também muito do que o Vidal trouxe dessa necessidade de mostrarmos para os professores como que nós vamos usar isso no dia a dia, na mão na massa ali na sala de aula. A PUC do Paraná tem sido inovadora faz alguns anos, né, trazendo novas propostas como currículo por competências, metodologias ativas e agora, fortemente, o trabalho com competências digitais docentes. Eu queria ouvir de vocês, assim, como vocês veem a importância de tudo isso, a relação educacional em relação à aprendizagem, os ganhos dos nossos estudantes, como isso destaca a PUC até em relação a outras universidades. Certo. Eu começaria dizendo o seguinte, já há muito tempo eu falo que na PUC a gente não quer um advogado professor, um psicólogo professor, né? A gente quer um professor de psicologia, né? Um professor de direito. E o que eu quero dizer com isso, na verdade, nessa brincadeira com as palavras? Quem dá aula na PUC tem que assumir esse papel de professor e ter a consciência que ele está a serviço da aprendizagem, né? A serviço dos estudantes. E na prática, o que isso significa? Tem que conhecer sobre processos de ensino-aprendizagem, sobre abordagens que são adequadas, né, para a aprendizagem que o nosso tempo exige. E por isso a formação é fundamental, né? E a gente está aqui para fazer esse convite para as pessoas aderirem ao processo de formação em competências digitais. Não basta você ser um excelente profissional numa determinada área e atuar
como era a forma clássica de atuar, né? Ser generoso em vir para uma sala de aula e desfilar a tua sabedoria, né? De uma forma totalmente expositiva, contando que os estudantes vão se apropriar disso porque o teu brilho como profissional é suficiente, né? Para encantar o estudante e para fazer com que ele aprenda. Isso é uma coisa do passado. A sociedade exige hoje pessoas muito ativas que consigam trabalhar de forma colaborativa em contextos complexos, né, com pessoas que tenham visões de mundo diferentes para compor soluções mais complexas. E como é que a gente forma uma pessoa assim se a gente não provoca o estudante já em tempo de formação, né? Então, o que a gente espera dos nossos professores é que eles realmente façam as formações que são proporcionadas, porque é isso que a gente espera dele atuando a serviço da educação, que ele leve uma educação muito mais qualificada do que a média que a gente vê por aí, e para que ele faça isso ele tem que estar formado, né? Nas nossas profissões de origem, a gente sempre tem a preocupação de se manter atualizado, né? A gente investe um pouco do nosso orçamento pessoal para se formar, a gente está de olho em tudo que está acontecendo para não ficar fora daquela realidade. Por que como professor seria diferente? E a PUC, ela faz uma coisa que eu sou suspeito, mas eu julgo maravilhosa, ela entrega isso para o professor. O professor não tem que correr atrás, ele não tem que descobrir onde estão as melhores formações, quais são os temas relevantes para eu me dedicar. A PUC faz tudo isso, ela tem o CREARE, né, que é então um organismo que está de olho no que está acontecendo, nas tendências. Uma vez que ele percebe isso, ele organiza formações, muitas delas são internas, outras são trazendo pessoas de fora, muitas vezes de fora do país. A gente vai buscar, né, as melhores pessoas para poder dar essa formação. Então, assim, cabe ao professor engajar. Eu acho que a gente já faz boa parte, né? A gente olha para as tendências, a gente investe em pessoas para que isso seja, para que sejam desenvolvidas boas formações, a gente investe em tecnologia. Então, assim, acho que o que a gente está pedindo não é muito, né? O que a gente está pedindo é participem do processo e sejam verdadeiros professores nas suas áreas de formação. E não pessoas que trazem só o seu conhecimento profissional, mas entregam isso para o estudante de uma forma inadequada. Essa visão de que estamos a serviço da educação, a serviço da formação de bons cidadãos e de profissionais competentes, tem que estar na mente de cada professor para que ele se engaje nesses processos de formação. Obrigada. Eu acho que a gente poderia terminar a nossa conversa por aqui, né? Excelente. Com a fala do Vidal, e eu concordo integralmente com ela. Tem todos os documentos que a gente, e livros, enfim, sobre formação de professores, aparece sempre como um princípio fundamental da profissão, do profissional, do professor, da professora, a formação continuada. Isso é obrigação, por exemplo, dos organismos estaduais, federais, municipais, oferecer formação continuada para professores. Está em lei, né? Porque, enfim, a gente escolheu ser professor, a gente escolheu estudar a vida inteira, né? Se atualizar a vida inteira. Tem uma coisa importante nos cafés CREARES que a gente fez, e eu acho que foi até um café CREARE na EBA, e tem um professor que já tem quase 40 anos de casa, e ele estava lembrando sobre o fato de que nunca foi tão desafiador se manter atualizado como é nos últimos 10 anos. Sabe? E ele não estava dizendo isso como... ele estava tomando como um desafio que ele estava correndo atrás e estava realizando, né? E é isso, quer dizer, você ser professor nos anos 80, nos anos 90, a sala de aula mudava pouco. Era a mesma, né? Todo mundo lembra quando foi a mudança, quando nós tínhamos aqueles projetores que eram aquelas lâminas, né? Retroprojetor. E depois apareceram, né, os projetores mesmo, né? Foi a grande mudança, né? E isso demorou décadas para acontecer, né? E hoje a gente tem mudanças que são diárias, então, aquilo que a gente está falando desde o começo. Tem coisas que são assim, e não é apenas atualização pela atualização, é atualização em favor do processo de aprendizagem do estudante. Eu acho que isso é fundamental. Isso que o Vidal falou de ser professor, né, e não o profissional, né, que vem ali dar aulas né, como uma espécie de um favor na cabeça dele que ele estaria fazendo.
Esse é o sujeito que não visualiza o professor ou o estudante como central no processo de aprendizagem. Então, eu tenho uma questão importante também de ressignificar, revalorizar, reconhecer qual é a missão, o propósito da profissão, né? Por que a gente escolheu isso, né? É para desenvolver conhecimento, formar pessoas, né? Tá a serviço do outro, e assim, mas fazer isso da maneira mais qualificada possível. Eu acho que esse é o nosso desafio, da maneira mais efetiva, né? As pessoas, os estudantes, aí vou falar do presencial, às vezes ele vem 2 horas de ônibus, né? Ele pega o ônibus, vem 2 horas, ele leva para chegar na PUC, né? Ele espera da universidade, ele espera do professor, né? Atenção, ele espera uma estratégia de aprendizagem que valorize o tempo, o dinheiro que ele investe, né? A vida que ele está investindo. Ele está entregando isso para a gente. Então, fazer isso da maneira mais qualificada, usando tudo que a gente pode em termos de instrumental, de linguagem, de ferramentas, é o que a gente tem que buscar, tem que perseguir. Então, eu acho que a formação que a PUC oferece, todas, né, elas sempre visaram isso, né? Sempre visaram isso. Reconectar o estudante com o professor com o estudante, tendo como fim último uma aprendizagem realmente transformadora da vida. Se eu puder complementar, né? Fiquei pensando, eu estava fazendo o convite, dizendo por que vir, e eu lembrei de um aspecto que eu acho muito relevante, que é o fato de nós termos uma comunidade que colabora para esse processo. E eu queria destacar isso. De novo, o professor não está sozinho, né? Então, se ele se sente desafiado, mas não se sente muito preparado, o CREARE, ele é um órgão consultivo, né? É um grupo de professores que está sempre atualizado sobre o que está acontecendo, e que você pode marcar um horário com esse grupo e trazer tuas ansiedades, tuas preocupações, né? Trazer a tua vulnerabilidade, né? A gente está numa época também em que se valoriza muito a vulnerabilidade, você reconhecer aquilo que te falta, né? E enfrentar essa realidade. Então, chegar no CREARE e dizer, bom, eu gostaria de me engajar, eu sinto que do que eu tenho ouvido, do que eu tenho me formado, que isto poderia ser útil para mim, mas eu não sei por onde começar. O CREARE está ali para apoiar, né? Para ajudar a fazer um plano, para dar um direcionamento até sobre formações que são relevantes no contexto. Então, o professor não precisa, não é disso que nós estamos falando, fazer todas as formações disponíveis, tentar dominar tudo. Não, ele traz o seu contexto para o CREARE e faz um plano individual de desenvolvimento para melhorar a sua prática docente no seu contexto, né? Então, CREARE é um ponto. Há outros espaços de colaboração que são os eventos, né, do CREARE, todos clássicos já, o Café CREARE, a semana a Formacom, né, que é a semana ali de partilha das práticas docentes, tem o nosso famoso Devising, que acontece, né, de 2 em 2 anos, que é um grande evento, são formas de troca, né? E eu chamaria atenção também ali para o Centro de Realidade Estendida, que não sei se os professores pensam, já se deram conta do que eu vou comentar. Mas a ideia da aprendizagem imersiva, ela não está só ligada à tecnologia, né? A tecnologia é um elemento facilitador da imersão, mas a imersão, até todo mundo que participou do evento lá com o professor de Portugal, o Morgado, ele deixou muito claro que a imersão essa palavra vem até daquela ideia de você mergulhar na água, né? E sentir que você está envolvido totalmente por um contexto. Então ela pode se dar por tecnologia, que é o óbvio, né? O uso de realidade virtual, realidade estendida ou mista, isso é bem óbvio, mas também quantas vezes a gente não teve lendo um livro que estava tão interessante que a gente nem percebia o que estava acontecendo em volta e você está... Estado de flow, né? Estado de flow, né? Então, e quando se fala, né, que a imersão é fundamental para a aprendizagem, é porque você está tão mergulhado no contexto que a experiência é muito forte, então ela é mais profunda, ela é mais duradoura, né? E onde que eu queria conectar isso? O professor, ele não precisa entender de tecnologia para desenvolver os objetos de aprendizagem. O nosso projeto, ele também foi inovador, você falou sobre inovação, ele também foi inovador porque na concepção nós falamos, nós não queremos comprar tecnologia e depois sair procurando no mercado o que tem de produtos para colocar nas nossas tecnologias. Mas era um pré-requisito ser capaz de desenvolver objetos de aprendizagem de acordo com as necessidades dos nossos professores.
Então a gente tem uma equipe de desenvolvimento que fica ao lado do teatro principal ali do CRE, né? E o professor, ele tendo uma ideia, ele entendendo o que é a aprendizagem imersiva, ele sabendo quais são as competências ou os elementos de competência que ele quer desenvolver e que resultados ele quer buscar. E ele sendo um designer de experiência, né? Ele imaginando, puxa, se eu levar o estudante a viver esta experiência, eu vou conseguir que ele tenha uma aprendizagem melhor. Ele pode levar isso como um projeto para o Centro de Realidade Estendida e, de novo, a colaboração, né? Você tem pessoas que são tecnicamente competentes para produzir esses objetos e ele utilizar nas aulas, né? Então, eu falei bastante, mas eu queria resumir essa mensagem como comunidade que colabora, né? É mais um motivo para a gente reforçar esse convite, porque na PUC o professor não está sozinho. Além de ter todo esse preparo, essa visão de tendências, esse preparo de formações, esse suporte, ainda tem essa ideia de que se o professor quer levar uma ideia adiante e ele não tem todas as competências necessárias, ele tem no CREAR, ele tem no NEP, ele tem na equipe de desenvolvimento do CRE, apoio para fazer a sua ideia se tornar realidade. Perfeito. E nós temos mais, né, Vidal? Porque no quadro, né, europeu, ele está lá dividido em 6 áreas. E nós temos dentro da PUC aqueles professores que já estão, não são recém-chegados nas competências digitais, mas já estão indo para pioneiros, né? Então, também quero fazer um convite aqui para aqueles professores que têm essas competências, que já conhecem, como nós tivemos agora na semana de formação, 2 professores que deram as oficinas, que eles também nos procurem e compareçam, que façam parte da construção dessas trilhas do DigiCompedo, dessa fase nova das competências digitais docentes. E eu também queria trazer uma questão que eu acho que é relevante. Dentro das 6 áreas, nós temos 2 áreas que são relacionadas aos estudantes. Então, também é fundamental, como vocês 2 trouxeram, que o estudante cada vez mais esteja presente, porque essa construção de desenvolvimento de competências digitais, ela tem que estar sempre olhando para esse estudante, né? Nós não temos mais a sociedade líquida, como dizia o Bauman, né? Diz que é uma sociedade que é como se fosse um vapor, então a tecnologia ela está presente, nós estamos nesse mundo hiperconectado, então olhar também para esse estudante e pensar nesse desenvolvimento, como ele pode estar presente, como que eu posso engrandecer, como vocês trouxeram aqui, a aprendizagem. Então o convite também é para aqueles professores que já estão fazendo isso ali e que querem dividir isso, querem compartilhar isso com outros professores. Então, muito obrigada pelo convite e pela participação de vocês. Queria pedir para que vocês dessem um último tchau aqui para encerrar esse bate-papo, deixassem uma mensagem para os nossos professores. Bom, eu primeiro queria agradecer o CREARE por ter levado adiante essa proposta da Oficina de Competências Digitais 2. Então, uma continuidade de um processo, está mantendo a sempre lembrar, né? Por dar suporte aos professores, como o Vidal bem falou, não só na oficina, mas no atendimento individualizado, na hora que marca a hora, nas nossas formações do início, do final do ano. Queria lembrar que a gente ouviu os professores, né? Sim. Nós fizemos uma pesquisa importante para entender também, para montar a oficina, ouvimos os estudantes, a gente tem, né? Então, a gente não é top-down, né? A gente, de maneira nenhuma. E a nossa história é uma história de aprendizagem por pares, né? Tá na essência da universidade, né? Isso foi fundamental na época da pandemia, né? Todo mundo aprendeu a mexer nos ambientes virtuais, no Teams, ali aprendendo. E é uma proposta de aprendizagem com pares. Então, eu queria, enfim, reforçar o convite para que os professores acompanhem os videocasts, os podcasts, né? Depois as trilhas que nós vamos oferecer, né, que propõem trilhas, porque tem uma coisa muito dinâmica dessa vez, né? A gente quer também, como a gente entende que os movimentos de mudança são muito rápidos, a gente está preparado para oferecer trilhas sobre aquilo que está acontecendo e não sobre aquilo que só aconteceu. Então a ideia de participar isso ativamente é extremamente importante. E eu reforço, gente, nós não queremos professores especialistas em tecnologia, tá? Mas nós queremos professores que sejam capazes de se apropriar das novas tecnologias para mediar da melhor maneira possível processos de aprendizagem. Então, é essa a questão. E aí, fazer formação é essencial e necessário, assim, não tem como, tá bom? Mas obrigado pelo convite. Bom, o Erickson, né, falou tudo. Eu acho que eu vou também concluir, primeiro agradecendo aos professores pelo lugar que nós estamos, né? A PUC é reconhecida nacionalmente pela inovação,
pela qualidade na educação, por estar sempre na vanguarda. E se nós somos reconhecidos por isso, é porque os vários apelos que já fizemos no passado foram atendidos, né? Quando a gente quis implantar a ideia da formação por competências, as pessoas aderiram, com a aprendizagem ativa as pessoas aderiram. Agora a gente está indo para competências digitais, para aprendizagem imersiva, e a nossa expectativa é que as pessoas também tenham adesão, né, os professores. Então, claro, quando a gente convida com certo apelo, mas precisa reconhecer que temos sido atendidos, senão a instituição não estaria onde ela está em termos de reconhecimento, né? O que a gente precisa é manter esse reconhecimento. Eu lembro muito do Bernardinho, eu gosto muito dele, falando da dificuldade, né, de manter um time de alta performance em alta performance, né? Ele falou, já é difícil chegar no topo, mas manter-se no topo é mais difícil ainda, porque aí as pessoas relaxam quando elas chegam lá, né? E acham que está feito o trabalho. E como o Erickson disse, a cada mês, a cada ano é muito tempo, Erickson, a cada mês, a cada semana, surge, né, alguma novidade que mexe nos nossos processos. Então a gratidão é enorme por tudo que já foi feito, mas é nosso papel aqui dizer precisamos continuar fazendo, porque se parar aqui as coisas mudam rapidamente e a gente vai perder essa posição, né? E estar posicionado assim, ser reconhecido, facilita para atrair os estudantes, para o nível de satisfação deles, que daí evita a evasão, né? Para cumprir a missão, nós estamos aqui para formar pessoas, formar cidadãos, então a gente consegue levar a missão até o fim, porque eles não desistem, né? Então, eu queria deixar essa mensagem de gratidão além do convite, né? E dizer que a reputação é uma coisa importante para nós. Ela faz com que a gente se orgulhe do lugar que trabalha, faz com que a gente possa sonhar, né? Quando você já está numa posição de destaque e você vê ideias novas, você sabe que naquele lugar ideias novas germinam, né? E vale a pena compartilhar, vale a pena sonhar. Num lugar em que a água parada, né? Em que nada acontece, em que tudo se acomoda, você nem sonhar pode. Então, vamos continuar juntos, né? Eu ia dizer criando, mas não é criando, mas mantendo, né? Nutrindo esse ambiente tão produtivo e tão privilegiado que nós temos de educação. Muito obrigada. E é tão interessante isso, como a tecnologia está disponível, que esse podcast pode ser também um videocast. Então, você que está nos ouvindo também pode procurar o link para assistir. Olha só que diferente, né? Então, aproveitem, nós esperamos vocês e compartilhem isso com seus colegas, venham para as trilhas e contem o que vocês estão descobrindo para todos. Um abraço.